pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Nós caminhamos na luz da palavra de Deus. Vamos caminhando dia a dia. Não é fácil. Se eu dizer para você aqui que é fácil, eu estou lhe enganando e me enganando. Não é fácil, todo dia nós temos que lutar. É uma luta, é uma guerra. Quando nós nos decidimos por Cristo, nós abraçamos a causa. E Paulo vai chamar Timóteo para o ministério, dizendo: vem sofrer comigo. Amém? Como um bom soldado de Cristo. Pastor, então entrar para o evangelho é entrar para uma guerra, isso? É isso. Uma guerra contra o pecado, contra o mundo que tenta nos seduzir, contra o adversário, Satanás, o inimigo da nossa alma, que tenta de todo jeito tentar nos prender, nos engessar, nos amarrar, nos amordaçar. Então é uma guerra constante e também contra a própria natureza pecaminosa que está em nós. Então é uma guerra travada com várias frentes, são várias frentes de guerra, e você tem que saber disso, amém? Tem pessoas que entram para o evangelho, vêm para Cristo e acham que não tem mais problemas, dali para frente a sua vida vai ser um mar de rosa. É um engano. Eu sempre, quando prego o evangelho, eu falo às pessoas: olha, você vai enfrentar tribulações, momentos difíceis, você vai ser atacado, né? Agora você vai, como você vai estar jogando no outro time, né? O outro que você jogava lá vai vir contra você, né? Satanás vai vir. Estão lembrados que eu sempre tenho isso em mente? Moisés como uma figura, uma tipologia de Cristo, o libertador. Moisés, quando foi libertar o povo de Israel da escravidão no Egito, os irmãos estão por aí? Quando Moisés foi libertar o povo da escravidão do Egito, Faraó, com muito custo, ele não quis soltar o povo que estava lá escravizado. Com muito custo, sobre duro juízo de Deus, sobre a nação egípcia e sobre Faraó, terminando com a morte dos primogênitos. Foi a última praga que Deus mandou sobre o Egito, a morte de todos os primogênitos, inclusive o filho de Faraó morreu. E aí, sobre duras custas, o Faraó, depois de tão castigado o Egito, o Faraó deixou o povo ir. Não tem mais como, esse Deus é poderoso e ele provou que ele é poderoso. Então não tem mais como manter esse povo aqui. Ele chamou os seus maiorais e teve uma reunião e disse: não tem mais como manter esse pessoal aqui, vamos soltar eles. E aí soltaram, liberaram então, depois de muita custa, 10 pragas Deus mandou sobre a nação egípcia. Ele liberou o povo. Mas você acha que ele ficou contente com o povo saindo do Egito, irmão? Ele não ficou contente. O que ele fez, pastor Marco? Ele veio atrás. Quem está aí? O que é isso, pastor Marco? O que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer que é a mesma coisa no mundo espiritual. Quando nós somos liberados lá do outro lado, a gente está lá do outro lado e a gente é liberado. Jesus vai lá e nos resgata. Mesma coisa. É a mesma coisa. Jesus vai lá e nos resgata. E aí a gente vem para os braços de Cristo, agora para ser um discípulo, para caminhar com Jesus. E você acha que o adversário, o inimigo que até então nos mantinha presos, esse Faraó terrível, né, vai deixar barato assim? Não, ele vai vir atrás para tentar contra a nossa vida ainda. Olha só como ele é tinhoso. Olha como ele é tinhoso. Então nós temos, é a mesma coisa, é uma guerra espiritual o tempo inteiro. Nos desprendemos de lá, viemos para a banda de cá, estamos jogando no time de Jesus, mas o diabo não está contente com isso, ele vai vir contra a nossa vida, mas em nome de Jesus, os inimigos cairão, porque o nosso Deus, e tudo Ele pode. Quem tem certeza disso, joga a mão para cima e dá um glória para Jesus. Bate na mão de 2 ou 3, diga assim, ó: o nosso Deus é mais forte. Isso, lá no alto, levanta a mão e diz assim, ó, isso, lá no alto, bate na mão lá no alto, assim, ó: nosso Deus é mais forte, queridão. Isso, lá no terceiro andar, bate lá no terceiro andar, isso. Nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Nós cantamos aqui. E a gente não canta por cantar, meus irmãos. A gente canta profetizando, determinando isso no mundo espiritual, e o diabo fica apavorado. O diabo fica endemoniado nessa hora. Ele não sabe o que faz, né? Meu Deus, esse povo, quando se reúne os domingos à noite, quando se reúne, eles botam fogo na fogueira mesmo. Eu tenho que estar saindo, passando de largo desse povo, porque ó povo que crê, hein? Ó povo adorador. Não adianta, nosso Deus é mais forte. Hoje é culto de Santa Ceia,
Para você que nos visita pela primeira vez, segunda vez, você é bem-vindo nessa casa, já foi dado um bem-vindo para você. Você é bem-vindo. Eu tenho de Deus hoje aqui uma palavra para o teu coração. Eu creio que você vai sair daqui mais forte, amém? Você, quem sabe, chegou aqui como aquele bichinho, né? Tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco. Você vai sair daqui hoje cantando um novo repertório. Tô forte, tô forte, tô forte, tô forte, tô forte, tô forte, amém? Glória a Jesus, o nosso Deus é maravilhoso. A verdade é que esses cultos aqui é para isso. O culto a finalidade de um culto a Deus é isso. É a gente primeiramente adorá-lo, porque é o dever de todos nós adorá-lo na beleza da sua santidade. Pelo que ele fez, como diz o pastor Ricardo, pelo que ele fez, pelo que ele está fazendo, pelo que ele fará ainda. Adoramos a ele não também pelo que ele nos dá, pelo que ele pode nos oferecer. Não é isso. Nós adoramos pelo que ele é, amém? Pelo que ele é, eu adoro pelo que ele é, pelo que ele é. Ele é o Senhor maravilhoso que deu a sua vida por mim. Então, é isso aí. E aí, depois de adorá-lo, a gente, então, vem para se fortalecer. Eu sempre falo que é recarregar as baterias. Você trabalha a semana toda, chega no domingo, você vem para recarregar suas baterias, sim ou não? Amém? Quem tem certeza que vai sair daqui hoje fortalecido? Não é o pastor Marco que está apenas falando isso, sabia? Se você pega no mundo espiritual, isso aqui é forte. Se a gente libera, nós liberamos, pastor, essa palavra aqui, que a gente tem essa graça dada por Deus, não é isso? Isso não é dada a qualquer um, é dada aos ministros de Deus, de liberar. Pedro, eu te darei as chaves, Pedro. E aí nós temos essa graça de liberar. E quando a gente decreta isso aqui, né, libera isso aqui, se você for uma pessoa de fé e acreditar no que a gente fala e pegar isso, amém, você sai vitorioso mesmo, de fato. Porque o nosso Deus é poderoso. Vamos para a palavra de Deus? Quem quer ouvir Deus aqui nessa noite? Aleluias. Mas como ouvir Deus, pastor? Não é o senhor que vai falar? Sim, é eu que vou falar, mas eu vou falar a palavra de Deus, amém? Eu vou ser apenas o canal aqui para transmitir uma mensagem para o seu coração. Eu estava meditando nessa palavra aqui, e muito o Espírito Santo me falara ao coração acerca de alguns detalhes aqui que eu destaquei, que é muito importante e muito lindo para a gente. E na verdade, quando Jesus disse que é para a gente celebrar a ceia, Paulo vai dizer, né, também, nas cartas de Paulo aos irmãos de Corinto, Paulo vai dizer isso: vocês façam essa comemoração, porque é uma comemoração. Vocês fazem essa celebração, que é uma celebração também. Vocês fazem isso, o quê? Em memória de mim. Então nós temos que fazer isso em memória do Senhor. Daqui um pouco nós vamos participar do pão, que é um símbolo do corpo de Cristo, e do suco da vide, suco de uva, que é o símbolo do sangue remidor, o sangue de Jesus. Então nós temos que fazer esse ato, esse cerimonial, lembrando sim do que Ele fez por nós. E aí eu li esse texto aqui, muito Deus me falara ao coração, e eu quero compartilhar com vocês. Vou justamente falar sobre algo relacionado à ceia do Senhor, à paixão de Cristo, à morte do Senhor, à sua ressurreição. Vou falar algo forte aqui aos nossos corações, e quem pegar, pegou. Quem não pegar, amém, vai sair triste, porque Deus quer que você pegue nessa noite para sair feliz. Vamos lá comigo, Marcos, irmãos, pode pôr para mim aqui, Marcos capítulo 15, Evangelho de Jesus Cristo, segundo a narrativa de Marcos, no capítulo 15, a partir do verso 25 ao 28, eu quero ler esses versos, para a gente então começar a partir daqui, amém? Vamos decolar a partir daqui. Glória a Jesus. Quem está preparado, aperte o cinto, amém? Você está indo rumo a Jerusalém Celestial. Estamos caminhando para lá, aperte o cinto, vamos lá, vamos decolar. Marcos capítulo 15, verso 25 ao 28. Eu estou aqui com a versão Nova Almeida atualizada. Os irmãos puderem pôr aqui igual, fica legal. Amém? Só dá um ok para mim ali, os irmãos. Ok? Vamos lá então. Marcos capítulo 15, verso 25 ao 28, diz assim, ó. Eram 9 horas da manhã, quando o crucificaram. Eram 9 horas da manhã, quando o crucificaram. E a inscrição com a acusação contra ele dizia: o rei dos judeus. Verso 27. Com ele crucificaram 2 ladrões. Quantos? Um à sua direita
e outro à sua esquerda. Verso 28, olha só como Deus já antevia toda a situação, Deus já sabia disso, isso não pegou Deus de surpresa, que o seu filho estaria entre dois ladrões, isso não pegou Deus de surpresa. Quem pode dar um glória a Jesus adiantado já? Porque olha só o que diz o verso 28, e cumpriu-se a escritura que diz, com malfeitores foi contado. Aqui já merece um glória muito gostoso aqui, porque eu vejo claramente aqui que Deus não foi pego de surpresa. Deus já sabia que o seu filho, santo, justo, salvador, que veio para dar a sua vida, para resgatar a nossa, já estaria entre dois ladrões. Quanto tempo mais ou menos, pastor, isso aqui foi falado? Antes de acontecer essa profecia, quanto tempo? Que se cumpriu a profecia, a escritura, a profecia. Quanto tempo? Mais ou menos 700 anos desse acontecimento. Pasmem os senhores. 700 anos antes do acontecido já foi antevisto isso. Deus já profetizara pela boca do profeta Isaías. Então nada pega Deus de surpresa. Quero começar já destacando isso aqui é muito lindo, amém? E nós entendemos isso aqui, é muito importante, porque aí, por que isso? Por que é legal a gente entender isso? Diga por quê, pastor? Sabe por quê? Porque a gente vê que o nosso Deus está sempre na frente das coisas. Ele é um Deus que sonda todas as coisas, Ele é um Deus poderoso, que está no governo de tudo. Que está no governo de tudo. Todas as coisas que acontecem, nada acontece, meus irmãos, até com a minha vida, pastor, assim, com a tua vida também, inclusive, tudo que acontece, tudo que acontece, Deus já sabe o que vai acontecer. Isso é um atributo exclusivo de Deus. Diga comigo, atributo exclusivo de Deus. Ninguém mais tem isso. Satanás não tem? O diabo não tem? Não tem. O que é isso? Qual é esse atributo de Deus de conhecer a nossa vida para frente? De falar 700 anos uma coisa que ia se cumprir depois. Falou antes. O que é esse atributo? Como é que é o nome desse atributo, pastor Marco? Quem quer saber? Só poucos irmãos. O irmão disse aleluia, a irmã levantou a mão. Só os irmãos querem saber? Quem é que mais quer saber? Eu já sei, pois então, eu vou só refrescar a sua cabeça então. Esse atributo é um atributo da onisciência. Diga comigo, onisciência. O que é onisciência? É Deus conhecer o futuro. É Deus conhecer tudo antes de vir à existência. Ele já conhecia. Então, peraí, pastor Marco, peraí. Então você quer dizer que antes do homem pecar, Deus já sabia que o homem ia pecar. Antes de tudo transtornar, Deus já sabia que tudo ia ficar transtornado. Deus sabia que eu ia casar com essa pessoa, que eu moraria em Ilhota, que eu estaria congregando nesse lugar. Hoje estaria aqui participando do culto. Pastor, quer dizer que então Deus sabe de tudo? Sim, Deus já sabia de tudo. Me prova isso, Jeremias. Estou fora do que eu programei aqui já vou voltar lá. Me prova isso, pastor Marcos. Jeremias, ele falou para Jeremias, quando ele chamou Jeremias ao sacerdócio, ao ofício, melhor, de profeta. Ele disse, Jeremias, antes que você se formasse no ventre da tua mãe, eu já te conhecia. E olha só, aí ele também conhecia e já sabia a finalidade para o qual ele viria na terra, porque um vem para ser médico, outro vem para ser cabeleireiro. Quem tá, os irmãos cabeleireiros estão por aí? Barbeiro, né? Barbeiro, os irmãos queridos. Um para ser engenheiro, outro para ser advogado, outro para tecladista, músico, para ser pastor, para ser pastora. Deus já sabia de tudo isso, né? Mas como isso, pastor Marco? Deus já sabia. E olha só o que ele disse para Jeremias. Jeremias, antes que você se formasse no ventre da tua mãe, eu te conhecia. Olha só. As nações te dei por profeta. Ou seja, eu já destinei que você será um profeta na terra. Antes mesmo de você vir ao mundo, eu já o destinei que você seria um profeta. Meu Jesus, eu fico cada vez mais apaixonado por esse Jesus. Eu leio a Bíblia diariamente, eu faço os meus estudos programados. E cada vez mais eu me apaixono pela palavra de Deus, pelo Evangelho de Jesus, pelas coisas divinas e celestiais.
E eu creio que também você, meu irmão, também tem o mesmo fogo ardendo no teu peito. Você também está cada dia mais apaixonado, se isso é verdade. Joga a mão direita para o céu e diga: glória a Jesus, é verdade. Qual é a sua mão direita aí? Vocês estão assim, né? Virado para cá, mão direita. Todos levantam a mão direita. Agora levanta a mão esquerda. Levanta as duas mãos agora. Ficaria no centro a tua cabeça, sim ou não? Entre as mãos fica a tua cabeça. Você já vai entender tudo isso aqui que eu estou falando. Diga comigo, direita. Levanta a mão direita aí. Diga direita. Diga esquerda. Coloca a mão na cabeça e diga o centro. Por que eu estou falando isso? Irmãos, pode pôr para mim aqui o tema da mensagem? O tema da mensagem que eu quero compartilhar com você é: salvo na última hora. Salvo na última hora. Salvo na última hora. Por que eu falei, os dois braços, direita, esquerda e o centro? Jesus foi crucificado, nós lemos aqui, ele foi crucificado o quê? Entre dois ladrões. Está no centro. Mas por que ele foi crucificado no centro? Ele não podia ser posto nessa cruz da direita ou na cruz da esquerda? Por que colocaram ele no centro, justamente no centro? Primeiro, número 1, porque eles o tinham como o maior dos criminosos, mais terrível de todos. Por isso colocaram ele no meio. Por isso, os homens tinham isso no coração. Ele é o maior de todos os criminosos. Vamos pôr ele no meio, para destacar ele. Isso é fato, está comprovado. Outra verdade dos fatos. Outra verdade dos fatos. Jesus está no centro. Porque ele teria que estar no centro, na cruz do centro, na cruz do meio. Por quê? Porque ele ia dividir a história da humanidade em antes e depois. Está vendo que tudo tem um propósito? Está vendo que tudo se encaixa, irmão? Outra coisa, outro ponto. Por que ele seria crucificado? Por que ele foi, ou melhor, por que ele foi crucificado no meio? Porque ele, aí eu começo a pregar aqui, ele dividiria os homens. Sim ou não? Direita, esquerda, ele dividiria os homens. Recapitulando, ele foi crucificado no meio porque eles o tinham como o maior dos criminosos. Ele foi para o meio da cruz, para o centro de toda a cena da crucificação, porque ele dividiria a história em antes e depois dele. Ele foi posto no meio porque ele dividiria os homens. Me explica isso, pastor Marco. Sim, ele dividiria os homens. Mas como isso? Ele dividiria os que iam crer e os que não iam crer. Quem creu de fato? Quem creu entre os dois, para a gente situar aqui? O da direita creu. O da esquerda não creu. Diga comigo, o da direita creu. Diga, o da direita foi salvo. O da esquerda se perdeu. Aí diga assim, se perdeu eternamente. Porque a pessoa pode se perder, mas não eternamente. Eles já eram perdidos. Mas até então não tinha virado o disco ainda. Não tinha virado a página ainda. Ele era um perdido, era um ladrão, estava perdido, já fazia coisas erradas. Mas porém ainda haveria uma chance para ele, agora, nesse instante aqui, era a última chance dele. Haveria uma chance para ele, mas porém, essa última chance que ele teve, ele jogou fora. E ele se perdeu agora de fato, mas eternamente. Agora de fato ele se perdeu eternamente. Pastor, o que é isso? Não me assusta. É o que diz a Bíblia. Nós pregamos a verdade em Cristo, é verdade, que é só verdade.
que nós não apoiamos outra coisa a não ser a verdade. Quem está aí, dá uma glória a Jesus. E olha só, eu primeiro quero falar então do da esquerda. Levante a mão esquerda agora. Diga assim, o pastor vai falar do da esquerda primeiro. Daquele que se perdeu. Hoje em dia está muito, negócio de esquerda, direita, está muito inflamado aqui na nossa nação, né? Pode pensar o que você queira aí também, tá bem? Amém? Está válido, né? A verdade é que o da esquerda se perdeu mesmo, né? Tudo bem, vou falar um pouquinho do da esquerda. Quem está aí, dá um glória a Jesus adiantado. Olha só, vou falar um pouquinho dele. Ele se perdeu. E por que ele se perdeu? Diga, por que ele se perdeu, pastor Marco? Porque na hora da morte, ele foi rebelde a Deus. Por isso. Primeiro ponto. Foi rebelde. Como isso? Você vai ver que ele insultava Jesus. Marcos, o evangelho de Marcos, que a gente leu, você vai ver que claramente ali ele insultava Jesus. Olha só, numa hora difícil, numa hora decisiva, a última hora, a última oportunidade, em vez de se arrepender, em vez de baixar a cabeça e pedir misericórdia, em vez de pedir o favor de Deus, ele ficou irado de um jeito, ele ficou tão revoltado de um jeito, que na hora ali da sua morte, ele continuou rebelde, porque ele era rebelde já. O que eu aprendo com isso? Que tem gente que vai ficar rebelde, que é rebelde, né? Como o caso dele, ele era rebelde, ele era um ladrão, um bandido, ele atrapalhava a vida das pessoas, ele era um cara mau na sociedade, foi um cara rebelde, e ele foi rebelde contra Deus durante toda a sua vida, e até na hora da sua morte, por isso ele se perdeu. Então quem é rebelde, e é rebelde até na hora da morte, ele se perde. Desculpa eu falar isso, a Bíblia fala. Peço desculpa, não porque eu estou falando aqui uma coisa porque isso choca a gente, né? Isso dá aquele impacto no coração da gente. Se perdeu, mas como isso? Se perdeu, a Bíblia fala que se perdeu. Por que ele pereceu? Por que ele se perdeu, pastor Marco? Em segundo lugar, porque ele perdeu a última oportunidade da sua vida. A última seria a última. Essa foi a última. Não haveria depois um descer da cruz, uma outra... Não, a última oportunidade ele desperdiçou. Por que ele pereceu eternamente, pastor Marco? Porque na hora da morte ele rejeitou, por mais que durante toda a sua vida ele fosse um cara mau elemento da sociedade, uma pessoa, um peso, um câncer na sociedade, atrapalhou muita gente, fez muita bagunça, instaurou muito caos no meio do povo. Imagina quantas famílias foram assaltadas, roubadas, quantas casas invadidas, quantas pessoas assaltadas. Imagina o quanto que esse homem provocou de mal, irmão, para a população, para estar sendo crucificado aí, ó. Mas aí, em vez de ele, na hora, nesse momento, como a exemplo do outro, em vez de ele se arrepender, o que ele fez? Ele rejeitou Cristo na hora da morte, por isso que se perde. Tá, mas isso aconteceu, esse caso foi um caso isolado, pastor Marco. Aí a gente tem que fazer toda uma análise agora, uma análise daqui para frente, como é que está as coisas. Irmão, isso aqui, essa história se repete. Você já teve uma experiência dessa, pastor? Já teve uma experiência dessa de alguém na minha frente, na hora da morte, no leito de morte, dizer, não, eu não quero, eu já tenho a minha religião. E 5 minutos depois ali, eu presenciar a morte da pessoa na minha frente. Fui aqui no Marieta, em Itajaí. Fui para orar, a pedido da família, cheguei lá, falei de Jesus, falei do plano da salvação para ele. Disse para ele que não era religião, que religião, o mundo está cheio, religião só atrapalha, e Jesus não é religião, é o Salvador. E a pessoa na hora ali disse, não, eu não quero nada não, mas é Jesus é o teu Salvador, Ele é o único Salvador. Se Deus te chamar, você vai estar com Ele. Não, mas eu não quero. Já pensou uma coisa dessa? É uma cena assim, chocante, sim ou não? Sim ou não? A gente que tem um coração tão aberto para Deus, vê uma situação dessa, né, a gente chora, sim ou não, queridos? Olha só, por que ele pereceu? Agora isso aqui é forte. Aí eu pus uma chavezinha aqui para sinalizar que isso aqui é violento. Por que ele pereceu? Porque embora estivesse
perto de Jesus, olha só, embora estivesse perto de Jesus, não o reconheceu como Salvador. Isso faz a religião faz isso aqui. Esse homem era religioso, pastor Marco? Era religioso. Segundo a história, era um cara, mas ele era bandido, mas era religioso. Acreditava lá do jeito dele, da maneira dele. Levava a vida do jeito que achava certo. Até cantava, deixa a vida me levar, né? E tal. Então, um cara que, com tudo que ele fazia, ele achava que tinha a religião. Eu tenho a minha religião. E você pode perguntar para essas pessoas que vivem fazendo mal para a sociedade, que elas vão dizer, eu tenho a minha religião. Não, eu sou assim, mas eu tenho a minha religião. E aí, embora estando perto de Jesus, e tão pertinho, não o reconheceu como Salvador. Por isso, se perdeu. Agora eu preciso acelerar aqui para a gente concluir isso aqui. Para eu passar para o outro da direita. Estou falando do da esquerda. Por que ele se perdeu, pastor Marco? Um outro detalhe aí. Um outro detalhe à luz desse texto. Um outro detalhe para nós. Para a gente sair daqui pensando hoje. Por que ele se perdeu? Porque ele quis salvar a sua própria vida. Mas como? Sim, ele deu a sugestão. Quando ele estava reclamando, ele disse assim, ó, desça da cruz e salva-te a ti mesmo e a nós também. Está vendo a sugestão? Ou seja, faça do meu jeito aqui, então salve eu daqui, do meu jeito. E não é assim. Não é assim. Por que ele se perdeu? Por que ele se perdeu? Se perdeu porque ele queria ser salvo do seu próprio jeito. E nunca foi assim. Não é como eu acho que tem que ser. Não é como eu acho que tem que ser. Não é, nunca foi. O Evangelho de Jesus Cristo, ele não é adaptável ao gosto do cliente. Ele não é adaptável, um evangelho adaptável. Não é. Eu tenho que vir para Cristo e saber que eu tenho que abrir mão, que eu tenho que renunciar a muita coisa, que eu tenho que abrir mão de muita coisa para seguir Jesus. Mas como isso, pastor Marcos? Foi Jesus que falou, meu irmão. Foi Jesus que falou. Jesus disse, quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, em outras palavras, deixa eu traduzir isso aqui para você. Ele disse assim, ó, ele está falando isso aqui, ó, abre mão dessas coisas que você está fazendo aí de errado. Abre mão disso aí para me seguir, porque senão não vai dar para me seguir. Não vai dar para me seguir, se não for assim. Agora, alguém, de repente, ou alguém de nós pode estar pensando assim, mas pastor Marco, coitado, né, e tal, pecador. Irmão, a Bíblia diz que o pecado é a transgressão da lei. Preste atenção no que eu estou falando agora. O pecado, ele é um bandido, ele é um ladrão, pastor Marco. Pois então, ele é um pecador daquele de primeira marca, irmão. A Bíblia diz que pecado é a transgressão da lei. Somos diferentes uns dos outros aqui, ó, em grau. Quem me entende? Mas não em natureza. Nós somos diferentes uns dos outros aqui em grau, mas não em natureza. Estão lembrados daquela parábola que Jesus disse, daquele homem? Ele foi falar sobre o perdão. Jesus foi falar sobre o perdão. E ele disse, havia dois homens que deviam. Ele disse, um devia 50 e outro devia 500. Está vendo? Mas não é pecado igual? Sim ou não? É pecado igual. Dever 50 e dever 500 é pecado igual. A questão é que uns devem mais, outros devem menos. Mas era um ladrão. Pois então, a gente não é ladrão. A gente faz outros tipos de pecado. A gente faz outros tipos. Ele devia 500, quem sabe nós devemos 50 aqui. Mas a verdade é que nós temos que resolver isso diante de Deus, os nossos pecados. Temos que pedir perdão, temos que abrir o coração, nos libertar dessas coisas que desagradam a Deus, se a gente quiser estar com Ele para sempre, irmão. Foi o que o da direita fez, que eu já vou começar a entrar nele já, falar sobre ele. Foi o que o da direita fez. Ele disse não, embora sendo pecador, sendo tão... E ele não ficou medindo a situação dele com a do outro, com a de Cristo.
porque esse da esquerda, que eu estou falando dele agora, ele pôs todo mundo no mesmo patamar, no mesmo grau. Ele pôs todo mundo no mesmo grau, como se não houvesse graus. Porque pecado, tudo é pecado. Tudo é pecado. Mas existem aqueles que são libertos de algumas coisas, existem aqueles que não são libertos de outras coisas. Tem aqueles que já estão lá na frente e já não fazem mais certas coisas porque já estão libertos, mas aqueles que estão ingressando agora estão começando a se libertar disso. Então uns mais, outros menos, mas todos têm. Um dia apanharam uma mulher em adultério. E adultério era terrível, porque adultério ia para pedra, ia ser pedrejada. A mulher seria apedrejada se fosse. Ainda pegaram a mulher no próprio ato, na hora. Era uma festa em Jerusalém e essa mulher foi para o canto lá e estava lá de caso com um homem. E de repente alguém, um daqueles críticos ali, pegaram no fraga eles. E aí todo mundo aguentaram eles ali. Aguentaram ela, porque o homem não se fala dele. Quem sabe ele, o homem se desvencilhou, mas a mulher que era mais frágil ficou ali, retida por eles. E foram chamados muita gente para em torno da mulher ali, e Jesus estava por ali. E aí Jesus pegou e eles queriam apedrejar ela. Jesus entrou para julgar o caso na hora ali, e disse uma coisa para ela, para eles, para todos eles ali: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Claro que talvez a maioria deles ali não estavam em adultério. Ela devia mais. Ela devia 500. Mas ali Jesus disse: não, todos devem. Então ninguém pode apedrejar ninguém. Se alguém de vocês aqui não tem pecado, seja o primeiro a tirar. Foi saindo um por um. Então todos nós necessitamos do arrependimento. Eu estou falando aqui: mas pastor, mas eu sou diferente, pastor. Eu nasci numa família muito assim religiosa, pastor, eu sou tão querido com Deus. Meu irmão, todos nós somos pecadores. Paulo vai dizer aos Romanos no capítulo 3, verso 23, que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Paulo vai dizer em Romanos 6, 23, que o salário do pecado é a morte. Todos morrem por causa do salário do pecado, que é a morte. Todos morrem porque são pecadores, embora agora arrependidos, embora agora como o da direita, crendo e arrependido no que Jesus fez, amém? Então, todos nós necessitamos do perdão. Agora deixa eu falar rapidinho, do ladrão da direita, da cruz da direita. Esse homem da direita, a princípio, eu fui pesquisar isso aqui bem. A princípio, ele estava como esse aqui. Mas como esse aqui, pastor? Ele estava insultando Jesus. Ele estava zombando de Jesus. Ambos estavam zombando de Jesus, junto com os escribas, junto com os sacerdotes. O escárnio, a zombaria começou lá no pretório, lá quando prenderam Jesus. Os guardas pegaram e colocaram um manto vermelho sobre Jesus, uma coroa de espinho, deram uma cana na mão dele, fizeram ele sentar, dizendo: ó, o rei, e se prostravam diante dele numa falsa adoração de zombaria. Já começou a zombaria lá no pretório, lá quando Jesus estava sendo preso, foi preso pelos soldados. Depois segue-se a zombaria o tempo inteiro. E pasme os senhores, eu estava lendo, Marcos falou que até os que passavam na estrada, irmão Léo, faziam assim, ó: pôde salvar a tantos e nem a ele próprio pôde se salvar. Ou seja, era uma zombaria só. Agora imagina isso, o que estava ocorrendo, o que estava acontecendo, porque Paulo vai revelar isso aos irmãos de Colossos, aos colossenses. Paulo vai dizer que ele expôs os principados e potestades. Ele se expôs ao seu vitupério. Ele triunfou sobre ele. Imagina isso no mundo espiritual, como Satanás estava zombando. Se os homens estavam numa zombaria só, imagina os espíritos maus, como zombavam dele. Havia uma zombaria tanto no mundo espiritual como no mundo físico. Esse homem estava zombando também, o da direita. Mas aí aconteceu algo forte. Por isso que eu digo, tudo ali naquele momento, na última hora é o tema. Salvo na última hora. Quando ele zombando, o outro zombando, todo mundo zombando,
Daqui um pouquinho Jesus olhou para eles e disse: pai, Jesus teve sede, pediu água, deram vinagre para Jesus. Jesus olhou para eles e disse: pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Quando esse ladrão da direita viu todo mundo zombando e Jesus quietinho, Jesus só falou assim: ó, pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Esse homem parou e disse: opa, peraí. Em vez de ele insultá-los também e começar um bate-boca entre eles, né? A hora que eu descer daqui, vocês vão ver só. O meu reino, a hora que eu vim montado num cavalo branco, o meu reino, ele poderia dizer: mas eu vou destruir com vocês, vocês vão tudo para o inferno depois daqui. Ele poderia ter batido de frente, mas ele estava quietinho, como um cordeiro mudo. Isaías falou que ele seria levado como um cordeiro mudo, e o tempo todo ele não abriu a sua boca. E aí, quando esse homem da direita, o ladrão da direita, viu que Jesus perdoava os seus algozes, os zombadores, aí então ele entrou em defesa. Ele disse: opa, peraí, para, mudou todo. Aí ele passou a crer. E quando ele escutou isso aí, irmão, os olhos dele se abriram e o coração também abriu para as coisas de Deus. E aí na hora ali, ele entrou em defesa de Jesus, dizendo: não, peraí, nós estamos aqui porque nós merecemos pelo que a gente fez muito mal, por isso que a gente merece isso aqui. Agora esse homem justo, nenhum mal fez para estar aqui. Ele entrou em defesa de Jesus, ele falou muito acerca de Jesus, em defesa de Jesus, e depois aí ele se posicionou dizendo assim: ó, Senhor, eu acredito que ele estava assim, o mestre estava assim, né? O rosto todo inchado de tanta pancada que ele levou, seus lábios inchados, tanto é que ele foi dizer Eli, Eli, lama sabachthani, e alguém olhou embaixo assim, a boca dele estava tão inchada e a língua dentro, que alguém disse assim: ele está chamando por Elias, ó. Se confundiram, porque ele estava tão inchado que ele estava, o rosto dele, o sangue pingando, coroa de espinho, e ele estava desse jeito assim, pronto para dar um basta naquela situação, dizendo: pai, eu entrego a ti o meu espírito. Aí esse ladrão entrou em defesa dele e tal, daqui um pouquinho ele disse assim: ó, Senhor, ele se posicionou, ele manifestou a sua fé em Jesus agora, instantaneamente. Senhor, lembras de mim quando entrares no teu reino. Lembras de mim. O sábio Salomão, em Eclesiastes capítulo 12, ele diz, num conselho para os jovens, ele disse: jovens, lembrem-se do seu Criador, lembrem-se do seu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias. Ali ele estava pedindo: Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. Ou seja, ele sabia, os olhos dele se abriram por um momento, o coração dele se abriu, ele entendeu: poxa, peraí, esse homem realmente é filho de Deus, porque ele não está insultando ninguém, ele não está devolvendo na mesma medida os insultos que está recebendo, a zombaria que está recebendo, ele não está nervosinho aqui pendurado na cruz, ele não está querendo se vingar de ninguém. Esse homem é diferente, esse homem é filho de Deus, ele calculou, ele pensou com ele, esse homem é filho de Deus, por isso que ele disse: lembra de mim quando entrares no teu reino. Esse homem, ele pensou: esse homem tem um reino, esse homem é filho de Deus. Aí, pelo que ele fez, ele não esperava receber isso de Jesus, essa resposta aqui de Jesus, ele não esperava. Eu tenho certeza que ele não esperava receber essa resposta aqui, ó. Hoje mesmo, com muita dificuldade, o mestre levantou um pouco a cabeça, com muita dificuldade, e disse: talvez num futuro distante, não sei te precisar que o tempo, talvez quando tudo isso se resolver, não sei, talvez, não sei, vou pensar, porque você foi um criminoso aqui, você prejudicou muita gente. Não foi isso. Jesus disse, porque houve um arrependimento nele, sincero. Quando ele entrou em defesa de Jesus, quem está aí? Quando ele entrou em defesa de Jesus, é porque ele manifestou o coração dele, que o coração dele estava crendo. Porque ninguém vai defender uma pessoa se não tem nenhuma afinidade da pessoa, ainda quanto mais quem a gente ama.
Você vai entrar em defesa da pessoa. Quando ele entendeu que Jesus perdoava esses homens que estavam fazendo mal para ele, disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem. Ele escutou isso aí. Quando ele viu que Jesus não respondia nada, ele disse: espera aí, é diferente, esse homem é filho de Deus. Aí então Jesus viu o coração dele, quando ele fala assim: lembra de mim. Jesus viu o coração, porque Jesus não olha somente a palavra que sai daqui. Jesus antes, o próprio Jesus disse: antes que as palavras, se vocês falar alguma coisa, o vosso Pai Celestial já sabe o que vocês vão falar, já sabe. E aí quando ele falou essas palavras, Jesus viu que o coração dele estava realmente arrependido. E aí então é que Jesus respondeu firmemente: hoje mesmo estarás, em outras palavras, quando eu fechar o olho aqui, tudo isso aqui terminar, num piscar de olhos, muito mais rápido do que a luz, muito mais rápido do que tudo nessa terra, muito mais veloz do que tudo, não tem como mensurar essa velocidade, não tem como, numa rapidez incalculável, você estará comigo nas delícias do céu, do meu reino. Ah, meu Deus, salvo na última hora. Tu já pensou isso? Salvo na última hora, salvo na última hora. Pastor Marco, como isso? Eu não entendo essas coisas, Pastor Marco. Aí é que está a incógnita. Aí é que está a situação do meu coração, que eu não entendo isso. A pessoa fez mal a vida inteira, e como depois na última hora se arrepende e Deus salva ela? Pois então, irmão, ninguém explica o amor e a misericórdia de Deus, ninguém explica. Irmão, e aquilo que eu falei, nós não podemos ficar medindo quem é mais pecador e quem não é, porque todos nós somos. Em graus, todos nós somos, uns mais, outros menos. Eu não entendo, pastor, na última hora, como Deus fez isso com esse homem. Pois então, lá na eternidade, tem coisas que eu não entendo por razões. Já falei isso aqui muitas vezes. E eu tenho isso no meu coração. Quando eu leio a palavra, quando eu não entendo algumas coisas, por razões, e aí eu dou várias razões, porque eu não entendo, porque isso, porque aquilo. Eu aceito por fé, porque eu sei que essa mente aqui é finita, não é infinita, é finita. Nós aqui nesse corpo somos limitados, a nossa mente, a nossa limitação é muito grande. Então a gente não vai entender mesmo como isso que Deus pode salvar um cara na última hora, sendo ele um cara tão mau. Pois então Deus é assim, o amor de Deus é inexplicável, meus irmãos. Numa manhã, isso era numa manhã, eram 9 horas da manhã, a gente leu, sim ou não? Estão lembrados? 9 horas da manhã, aí em cima lá, uma escrita: esse é o rei dos judeus, zombaria, já começando a zombaria por aí. 9 horas da manhã, eles morreram às 3 horas da tarde. 3 horas da tarde ele entregou o seu espírito. Então ao meio-dia, 9 horas da manhã, quando o relógio bateu meio-dia, já começou a escurecer tudo e o ambiente mudar. Um terremoto, de repente trovões, algo mudando para manifestar que a própria criação de Deus estava protestando contra aquela injustiça que estavam fazendo com Jesus, protestando, e para deixar bem caracterizado mesmo, que ele era diferente de todos que morreram antes na cruz também, que eram tantos que morreram crucificados, era o instrumento de morte dos romanos na época. Depois de Jesus, tantos outros morreram. Pedro, por exemplo, a história conta que Pedro morreu crucificado também, mas ele disse assim: espera aí, quando chegou, Nero mandou matar ele, quando chegou a vez dele morrer, ele disse: espera aí, eu não sou digno de ser crucificado como o meu mestre foi. Daí, crucifica eu de cabeça para baixo. A história conta. Olha a veemência, a certeza, a convicção que esses homens tinham no coração de que Jesus era o Salvador, e que depois, quando tudo aqui terminar, vai continuar lá. Jesus falou um dia assim, lá em Mateus capítulo 10,
num sermão para toda uma multidão. Ele disse assim: ó, vocês não temam os que matam o corpo, e depois disso não podem fazer mais nada, só matem o corpo. Uma vez eu trabalhava com um haitiano, Giuseppe, o nome dele, Giuseppe, muito querido, crente em Jesus Cristo. Veio lá do Haiti, crente, veio para cá, para o Brasil. A situação apertou para ele, lá veio para cá. E aí, ele disse para mim, eu brinquei um dia com ele, ele passou perto de mim, ele me deu um susto, e eu disse para ele assim: opa, eu vou dar um tiro em você, brincando assim, brincando. Inconscientemente eu falei isso, eu não faço isso, mas eu, brincando, eu botei assim, vou dar um tiro em você. Ele disse: pode atirar, pode atirar. Aí é você e Deus depois, ele brincando. Eu vou estar com Deus depois, é você e Deus. E Jesus falou isso: não temam os que matam o corpo e depois nada mais podem fazer, mas temam aquele que pode matar o corpo e a alma e jogar tudo no inferno, disse Jesus. Então, esse homem, ele, estou terminando já, extrapolei um pouquinho o horário aqui. Esse homem, ele de manhã estava sendo crucificado, à noite, ele estava na glória com o Senhor. De manhã ele estava entre os soldados e os zombadores. De noite ele estava entre os anjos de Deus. Vale a pena, irmão, vale a pena servir ao Senhor, vale a pena servir ao Senhor. Ele tem uma salvação gloriosa para nós, uma salvação gloriosa, e nós não podemos desperdiçar essa salvação gloriosa. Se coloca de pé. Nós não podemos, esse entendeu, eu não posso desperdiçar como o outro está desperdiçando, essa oportunidade, que é a última, por sinal, a última oportunidade que eu tenho. Eu digo que eu creio em ti, lembras de mim quando entrares no teu reino, e Jesus afirmou categoricamente: hoje mesmo estarás comigo no meu reino, no paraíso. Amém? Quem crê, levante a mão. Diga assim: Senhor Jesus, antes da última hora, fala, para nós fazer aqui num linguajar bíblico, Jesus usou essa expressão. Diga assim, ó: antes da 1ª hora, eu já te aceito, eu já te aceitei. Antes da 1ª, eu já te aceitei, eu sou teu, tu és meu. Isso que é importante, amém? Lamentavelmente, o mundo está em plena funcionalidade, as coisas estão indo, caminhando, e essa história de deixar para o final, isso acontece com muitos. E essa história de no final rejeitar, acontece com muitos, lamentavelmente. Que Deus tenha misericórdia de nós. Coloque a mão no coração. Deus, eu creio firmemente que a oportunidade é agora, meu Deus. O amanhã não pertence a nós. Nós estamos aqui de passagem por essa terra, somos peregrinos e forasteiros, caminhamos à luz do Evangelho, a palavra de Deus hoje, aceitando a Cristo como nosso Salvador. Somos teus, ó Senhor, e todos aqueles que aceitam a Ti como Senhor e Salvador, têm plena garantia da volta ao paraíso que foi perdido em Adão. E nós Te louvamos por isso, pela Tua grande obra de resgate. O Senhor nos resgatou, o Senhor nos redimiu, o Senhor nos comprou. Te glorificamos, Te glorificamos, Te glorificamos. Bendito seja o nome do Senhor. Obrigado por nos salvar, por nos redimir, por nos comprar com o Seu sangue. Vamos celebrar nesse momento esse glorioso ato da cruz, quando o Senhor deu a sua vida por nós. Obrigado, meu Deus. Eu gostaria que você aplaudisse a Jesus.